Matheus, deixa eu aproveitar, deixa eu trazer logo o nosso grande Rodolfo Borges, que está em São Paulo, para me ajudar a fazer uma análise, né, sobre o debate da TV Globo. Debate que teve de tudo, né? A gente esperava um debate um pouco mais quente. Ele foi morno ali nos 2 primeiros blocos, mas a partir do segundo bloco, do terceiro bloco, melhor dizendo, os candidatos parece que pensaram o seguinte: deixem as crianças dormirem. Depois que elas forem para a cama, aí a gente começa com aquela baixaria que a gente já se acostumou ao longo do primeiro turno. É bom lembrar que o debate ele foi realizado em 58 cidades, das quais 26 capitais. Matheus, vamos começar a fazer um resumo desse debate mostrando um primeiro vídeo da Tabata discutindo, né, tendo ali um primeiro embate com o prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes. Nunes, que inclusive foi o alvo preferencial desse debate da TV Globo. Mas eu queria perguntar para você que está nos acompanhando. Você conhece essa São Paulo que o Nunes está descrevendo? Você, eleitor, eleitora, está satisfeito? Porque eu não estou. Ele não responde e ainda diz que está a 8ª maravilha. Respondam, a gente merece ou não merece mais? Porque eu acho que sim. E esse prefeito é pequeno demais. Olha, deputada, acho que não precisa de ofender. Nós estamos aqui no debate, há poucos dias da eleição, para trocar ideias, falar o que fez, o que está fazendo. Você poderia ter falado por que não votou no projeto de aumento de pena dos criminosos, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo concorda comigo, que é preciso ter mais rigor com relação a isso. E também teve um embate ali da Tabata com o Guilherme Boulos. A Tabata que cobrou mais uma vez coerência do candidato do PSOL. Matheus, coloca esse vídeo, por gentileza. No último debate, eu trouxe alguns questionamentos sobre várias mudanças de posicionamento que você vem tendo. Você não me respondeu. Você tem todo o direito a pensar o que você quiser, mas o eleitor tem o direito de saber quem você é de verdade, no que você acredita. Então eu trago novamente. Você antes sempre foi contra as creches parceiras. Agora diz que é a favor, mas o PSOL ainda é contra. Você era contra a GCM ter armamento. Agora é a favor, mas o PSOL é contra. Concessões a mesma coisa. Era contra, agora é a favor. Quem é que vai prevalecer? É o Boulos dos marqueteiros ou é o Boulos do PSOL? Tabata, lamento que você traga questões tão importantes nesse tom. Veja, vamos esclarecer cada uma delas, sem problema nenhum. Primeiro, em relação a creches conveniadas, eu defendo que a rede parceira tenha inclusive as mesmas condições da rede direta. Segundo, em relação à GCM, eu nunca defendi GCM sem armamento. Isso não é verdade. Não é? Defendo que a GCM tenha sim o armamento, faça seu trabalho, inclusive eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo. Porque a GCM de São Paulo hoje é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Nós vamos dobrar. O que eu não defendo é um tipo de policiamento que trate diferente quem mora na periferia e quem mora nos jardins, como já declarou defender o vice do Ricardo Nunes, o Coronel Melo. Mais uma vez, não tem nenhum problema achar A ou B. O que não dá é, na véspera da eleição, sair revendo tudo o que você pensa por uma questão eleitoral. E acho que vale também trazer aqui o quanto está todo mundo muito fofinho, apertando o olhinho, se comportando nesse debate, graças ao bom Deus. Mas é a primeira vez que acontece, não se esqueçam como se portaram nos últimos. Esse comportamento fofinho foi só nos 2 primeiros blocos, porque no terceiro bloco, o Marçal levantou a bola, fez uma dobradinha com o Datena, logo com o Datena, o camarada que deu a cadeirada no Marçal lá no debate da TV Cultura. E a dobradinha foi para falar sobre extremismo. Matheus, coloca esse corte também, por gentileza. Você acredita que o extremismo de extrema esquerda pode governar São Paulo? O Tabata trouxe muito bem, né, que a extrema esquerda está querendo chegar no centro para agradar. Você acha que é possível alguém de extrema esquerda? Mas de jeito nenhum. Extrema esquerda, o que está nos extremos, o Pablo Marçal, é horrível. A gente boa da esquerda é gente boa na direita. Eu não sou contra a esquerda que o Lula defende, eu não sou contra a direita que o Bolsonaro defende, mas o que está nos extremos só tem coisa ruim. Eu vou repetir, o comunismo de extrema esquerda, do Stalin, do Trotsky, do Lenin, o Stalin matou 70 milhões de pessoas, o Mao Tse-tung matou de fome mais de 120 milhões de pessoas. Isso é extrema esquerda, é comunismo. Por outro lado, na extrema direita, eu continuo insistindo, o fascismo do Hitler, Mussolini e coisas que tais, matou numa Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus e 50 milhões de pessoas. O que está no extremo não é bom. Datena trouxe com clareza, né, que uma das coisas que mais mataram na Terra é essa questão de extremismo.
E aqui nessa bancada, nós temos um candidato que é extremista, que é o Boulos. O Guilherme, nada como um dia após o outro, né? Vou relembrar aqui as palavras da Tabata. Parabéns aí pelo confronto e mostrar que todas as posições estão sendo mudadas para ver se convence você. Mas eu quero perguntar para você que é corintiano, pensa comigo, um corintiano contratando um palmeirense para ir para a torcida organizada. Foi o que o Boulos fez, tirando a Marta, que era secretária do Ricardo Nunes. Ela era secretária de governo até o começo do ano. E você que está aí iludido votando no Ricardo Nunes, você não sabe, todo o seu secretariado praticamente é de esquerda. Ele que é pró... Isso é o secretariado, não é ofensa pessoal, é pró-aborto. O Boulos, ele destruiu o Nacional esse ano, né, fazendo ele com linguagem neutra, falando desfiles deste só as mães gentil. Ou seja, o extremismo não pode governar São Paulo. São Paulo é uma cidade conservadora. Eu sou cristão, inclusive agradeço as orações de todos que estão orando aí por mim. O Boulos, inclusive, respondeu essa provocação do Pablo Marçal, dizendo que o Marçal falando sobre coerência, sobre extremismo, é a mesma coisa que a Suzane von Richthofen, né, falar sobre assassinato. E só para fechar o nosso resumo do debate, houve até implicação da Tabata Amaral com o gesso do Pablo Marçal. Matheus, coloca esse trecho, por gentileza, também. Porque deve ser muito assustador ver essa baixaria que a gente está vendo. Então, queria esclarecer para vocês. Eu sou a única candidata que vence do Marçal, que vence do Nunes, e esse cara não vai estar no segundo turno. E até para a gente ver o nível de mentira, porque ele está há semanas atacando cada um de nós, trazendo mentiras, mas aí pra gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem tá há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Então, quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos. O debate deixou muito claro, né, Rodolfo, a tática dos candidatos para tentar conquistar o eleitor nessa reta final de primeiro turno. Por quê? Porque ontem saiu o Datafolha. Matheus, coloca o Datafolha, por gentileza. Datafolha mostrando esse cenário, né, de triplo empate, né, Guilherme Boulos, Marçal e Nunes na dianteira, né, dentro da margem de erro, e a Tabata Amaral crescendo com 11%. Rodolfo, entregando para você, o que dá para destacar nesse debate? De fato, me parece, pelo menos na minha opinião, ficou parecendo que esse debate antecipou o que deve ser o segundo turno, que provavelmente, né, e salvo alguma surpresa, me parece que talvez seja um segundo turno entre Boulos e o Pablo Marçal, pelo menos, né, nessa reta final. Pode ser que tenha uma surpresa nas urnas, mas me parece que o debate antecipou esse embate. Boa tarde, querido. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente. É exatamente isso aí, Wilson. O debate, ele refletiu o que as pesquisas de intenção de voto estão indicando. Nunes na defensiva, sendo o alvo de ataque, porque é a vitrine, ele é o prefeito. É a gestão que tem para ser criticada é a dele. E o que as pesquisas estão indicando, e o Datafolha indicou isso de uma forma mais intensa nessa quinta-feira, é de que o Nunes está perdendo força nessa reta final. 3 pontos percentuais a menos. E o Marçal, 3 pontos percentuais a mais. Em todas as pesquisas, o Marçal tá subindo, né? Até saiu uma Real Time Big Data hoje também, mostrando que o Boulos, ele se segura no que ele tem, né? Não é que o Boulos está avançando nessa reta final, mas ele se segura, e o Marçal avança, e o Nunes recua. Esse é o cenário que está projetado para as urnas pelas pesquisas de intenção de voto. E não por acaso a Tabata Amaral estava no ataque, porque ela também está crescendo, né? Ela não está disputando nas cabeças ali, mas ela também, nessa reta final, cresceu, e aí ela tenta tirar uma casquinha ali do Boulos, que fica pedindo voto útil contra a Tabata, né? Contra os principais candidatos, mas tirando o voto da Tabata. E acho que o debate de São Paulo refletiu bem o que as pesquisas estão mostrando.